Hoje, o nosso objetivo é especificamente criar a aplicação com web, tá? Aplicação web para utilizando o R, na verdade, utilizando o R e o Shard. Mas antes de iniciar, eu vou começar aqui, antes, apresentando como funciona, basicamente, os sistemas web, para quem não conhece, e para quem conhece, reforçar um pouco mais, para você entender como essa aplicação no R funciona, tá? Então a gente vai entender ali como funciona o sistema web no geral, e para você assimilar melhor como funciona no R. Então, primeiramente, aplicações web funcionam da seguinte maneira: tem ali os usuários para acessar uma página web qualquer, um sistema web, uma página, um blog, etc. Então, a partir do momento que ele acessa aqui essa parte da página, né, o front-end que a gente chama, o que acontece? Ali vai ter diferentes tecnologias, diferentes elementos, diferentes coisas dentro da página. Então vai ter imagem, vai ter vídeos, músicas, vai ter os códigos HTML, CSS, JavaScript e etc. Nós chamamos isso de front-end. Então tudo que é apresentado para o usuário, tudo que você vê quando você está na frente da tela do computador e você está olhando para a tela do computador e tem ali a sua página, o seu sistema acessado via browser, via internet, a gente chama de front-end. E depois, a partir desse front-end, toda ação que a gente solicita para a página, ela faz uma requisição para o código, que a gente chama de back-end. Esse código pode ser Python, Java, outros mais específicos, o próprio R, dependendo aqui. Então, Node, Vue, pode ser diferentes tecnologias. Então, o banco de dados também rodando aqui embaixo, SQL, PLSQL. Então, tudo que estava relacionado à ação do usuário solicitando algo e a aplicação tem que voltar para o usuário, tudo que ele pediu, nós chamamos de back-end. E é aqui que entra essa divisão importante para você entender. Por quê? Aqui você vai fazer a comparação com o que acontece no R. Então vamos lá, o usuário acessou a página, requisitou alguma coisa, a solicitação foi, essa requisição foi lá no back-end, voltou para a página web e mostrou para o usuário. E o usuário está enxergando o que ele solicitou. Por exemplo, uma pesquisa, um site de vendas, um e-commerce, a Amazon, a LX, etc. Ele foi lá e pesquisou para um livro ali de ciência de dados mesmo, né? Ciência de dados com Python, com R, etc. Então ele solicitou, ele está vendo a página aqui, então o usuário vê a página aqui, ele vê a página, só vê. Solicitou, fez a execução de alguma forma através de aqui, alguma tecnologia de web, solicita lá no back-end, pode ser no Java, por exemplo, solicitou ali num banco de dados, retornou para o front-end, o front-end prepara para jogar na tela para o usuário, então o usuário vê. Então esse é o processo de um sistema web. Então o mais importante que a gente tem que saber, front-end, tudo que é apresentado para o usuário, ou seja, tudo que o usuário está vendo, e o back-end é tudo que se executa por trás do sistema e o usuário não vê. Ali é que executa a solicitação, os pedidos do usuário. Beleza. Então, dito isso, é aqui que você encontra a similaridade com o R. Então, primeiro, o que você tem que entender? Que o front-end no R, a gente chama de User Interface, ou conhecido também como UI, User Interface é, fazendo uma similaridade ali, é o front-end de uma aplicação web. O back-end aqui do nosso sistema, a gente chama no R de server. É bem intuitivo o nome, né? User Interface, ou seja, interface para o usuário, UI, é o front-end, a gente chama no R de User Interface, e o back-end a gente chama de ali pro sistema, né, de programação. Então, é isso daqui que você tem que entender e fazer essa similaridade, por quê? A gente vai ver já. Porque é assim que o R, ele estrutura as aplicações web dele, tá?
Então você precisa entender isso. Se você tiver alguma dúvida, não se preocupe, durante a aula aqui a gente vai ver mais detalhes. E essa aula também vai estar disponível depois no YouTube para você ver com mais calma, fazer assimilar melhor as ideias. Então vamos lá para o nosso código. Aqui, para quem não acompanhou ainda, aqui está todo o código que a gente executou nas aulas anteriores. Então a gente executou a seleção dos dados e, de um modo especial, alguns cálculos de métrica, mas mais específico, a gente fez a parte ali de geração de gráficos. Então tá todo o código aqui, também vai estar disponível para você lá no GitHub, que vai estar aqui no link na descrição do vídeo. Beleza. Então vamos criar a nossa primeira aplicação. Para criar a aplicação é muito simples, tá? Não tem nenhum mistério aqui para criar a aplicação no R. Você vai vir aqui nesse maisinho, no canto superior à esquerda, vai clicar nesse maisinho e já vai ter aqui, ó, bem intuitivo, Shiny Web App. Então você vai clicar e vai aparecer duas opções aqui para você. Esse single file, ele quer dizer o quê? Que toda a sua aplicação vai estar em apenas um arquivo R, que ele chama de app R. E o multifile, multiple file, divide o nosso sistema, todo o nosso código, em dois arquivos. O UI.R, lembra do UI que eu mostrei anteriormente, User Interface, então é basicamente isso, e o server.r, que é o nosso back-end. Deixa eu diminuir aqui para melhorar a visualização. Isso. Ok. Então, nós temos esses dois tipos. O comportamento é muito parecido entre eles, tá? Não tem nenhuma diferença. Só que, quando uma aplicação é pequena, você pode criar apenas um arquivo. Uma aplicação pequena, mais básica, por exemplo, para análise exploratória, disponibilizar algum dashboard mais simples para o usuário. Você pode fazer no app.r, no single file. Mas se for uma aplicação com um código maior, com muitos gráficos, manipulação de dados, a gente recomenda utilizar esse multiple file aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, aula YouTube. Vou criar, deixa eu criar aqui aula, vou colocar aula no meu arquivo. Vou criar. Opa, já existe. Deixa eu criar outro aqui. Vou criar. Vamos lá. E cadê? Shiny Web Apps. Vou colocar aqui aula. Vou colocar em dois arquivos. Pronto. E pronto. A nossa aplicação está pronta. O esqueleto da aplicação, né? User Interface e server.r. Ok? Como é que funciona aqui? O próprio R, o próprio Shiny, ele já monta essa aplicação web com um exemplo executável dentro do próprio R. Então você pode ver que já existe um código aqui, tanto no User Interface, o User Interface já tem um código, e o server também já tem um código. Por quê? Ele já manda com um exemplo pronto ali de filtro e de um plot de uma aplicação para você ver como é que funciona. Algo bem simples, mas bem legal da gente executar. Então, para executar a aplicação, ela também não tem nenhum mistério. Você vem aqui, ó, do Run App e clica nesse sinalzinho verde. Uma pequena observação. Quando você clica nesse outro boxezinho aqui, sem ser no play verde, numa setinha preta aqui ao lado, ele vai aparecer umas opções aqui para você. Isso daqui é as opções de execução. Então, se você vai executar a aplicação na própria janela aqui no R, ou numa janela do R externa, ou como é que chama? No navegador. Então, vamos executar aqui, por exemplo, esse aqui. Você vem aqui, ó, Run, aí ele abre aqui, ó, no próprio R. Isso aqui não é muito usual, tá? Muito ruim, porque a nossa aplicação, geralmente, uma aplicação web, ela é maior, então fica ruim. E para parar a aplicação, você aperta o ESC ou aperta aqui em Stop. Ó, parou a aplicação, até a nossa página sumiu. Aí você coloca aqui, ó, Run in Window, ele vai abrir uma janela do R, só que externa. Muito semelhante a um zoom do plot. Essa aplicação ela fica até um pouquinho melhor.
fica até um pouquinho melhor, mas eu particularmente não gosto porque eu gosto de executar tudo num browser, porque se tiver alguma incompatibilidade com o browser, eu consigo identificar. Aqui nessa janela do R, você não vai conseguir identificar, então eu não recomendo. Então, vai lá de novo na setinha e clica aqui, ó, Run External, porque ele vai abrir uma janela padrão, um default aí, no meu default tá o Explorer, você pode colocar, abrindo um Chrome depois, etc, fica a seu critério. Então nós temos aqui uma aplicação pronta já, nós temos essa aplicação pronta aqui, com filtro, ó. Se eu executar aqui, se eu mudar, vai mudar o gráfico, se eu mudar, vai mudar o gráfico, se eu mexer aqui, vai mudar o gráfico, ou seja, a minha aplicação já está dinâmica, eu já posso pegar aqui, executar tudo que um filtro, para gerar um histograma de acordo com o que eu quero aqui. Lembrando que isso é apenas uma aplicação exemplo, beleza? Outra opção para você executar a sua aplicação é essa daqui, ó. Vamos vir aqui no código externo, mesmo qualquer, vou colocar lá no final, e você pode vir aqui, ó, executar esse comando, ó. Você pode ver que ele, quando você clica na interface, ele executa um comando. Lembrando que o R é uma mistura de uma ferramenta com interface, então clica, arrasta, coisas do tipo, e uma ferramenta por código também. Então você pode vir aqui, ó, colocar run app aula e executar. Ele vai abrir do mesmo jeito, ó, abriu do mesmo jeito. Ah, e qual é a diferença? Nenhuma. Basicamente, se for colocar alguma diferença, seria o quê? Quando você coloca um código aqui, você consegue desenvolver shell, procedimentos automáticos para gerar, ou para subir a sua aplicação, por exemplo, se fosse o caso. Mas como não é o nosso caso, então beleza. Subir num servidor, por exemplo, se cai o servidor, desliga tudo, aí quando inicializar, automaticamente o computador, o servidor, vai executar alguns scripts, e dentro deles podia estar um executável do R para subir a sua aplicação web, seu Shine. Beleza? Então, muito simples aqui, nossa aplicação está rodando aqui, e agora vamos conhecer a nossa aplicação aqui. Então, primeira coisa, quando a sua aplicação, quando o seu Shine estiver executando, ele não executa qualquer outro tipo de código por fora, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, print Gabriel, se eu executar, ele vai aparecer aqui no log que eu solicitei a execução, mas nada é executado aqui mais, nada. Enquanto a aplicação não parar, ele não executa mais nada, ó. Então você tem que prestar atenção nisso, porque de repente você vai testar alguma outra coisa e a sua aplicação web está rodando, de repente você não se lembrou e não sabe o porquê não está rodando. Então é importante ter isso aqui em mente. Ok, esse é um pequeno detalhe. Agora, tudo que você executa vai aqui no log, você pode observar, ó, tanto da sua aplicação como códigos externos, quando você precisar executar alguma coisa, vai estar aqui no seu console. No seu console, no caso aqui do RStudio, vai estar tudo aqui. Beleza?